nós vamos conversar com Aires Furquim Cabral, é advogado, é produtor rural, ou é produtor rural e advogado, que a profissão de produtor deve ter nascido antes, né? Bom, minha família toda, Fabélia, historicamente é de produtor rural, mas eu comecei a minha vida profissional efetivamente como advogado. Por isso que eu sou efetivamente um advogado. Produtor rural é uma coisa que vive comigo, mas as paixões são divididas de forma equânime. Gosto muito do que faço e faço as duas coisas. Isso é muito bom. E a gente já sabe da competência e dedicação. Ainda tem essas partes bacanas ainda. Aires, hoje, primeiro detalhe, essa pandemia, a gente sempre usou muito, tá parecendo uma pandemia, que na verdade a gente não tinha a ideia do que de fato era uma pandemia. Essa pandemia do novo coronavírus, isso impacta no emocional das pessoas? Sim, não resta a menor dúvida. Veja bem, a própria etimologia da palavra, pandemia, quer dizer que é uma epidemia que alcança todos os continentes do mundo. Ou seja, só a tradução nos leva ao tamanho do problema na vida real. Eu, acabando de ouvir esse colega nosso, produtor do Mato Grosso, posso imaginar a angústia que uma cadeia alimentar está sofrendo. Ele está contando ali que tem uma perspectiva de que um determinado produto oriundo do leite, que é a mussarela, tenha um estoque de estagnação criado no período. Não resta a menor dúvida, isso é uma das poucas coisas que eu não tenho dúvida, vai acontecer. Por quê? O número de pessoas que está consumindo é muito menor. As pessoas pararam de comer mussarela? Não, não é isso. Mas as pessoas pararam de ir a restaurantes, a bares, que são lugares que efetivamente servem muitos pratos focados também na mussarela. Eu vou te dar um exemplo associativo. A carne sofre hoje um problema que ninguém está comentando. Nunca na história, vamos dizer assim, os cortes premium, picanha, contra filé, cupim, etc., o próprio filé, foram ponta de reserva de estoque. Era o primeiro que era vendido. E hoje, todos os frigoríficos têm, dentro daquilo que é possível armazenar, muito mais carne de primeira do que de segunda. Por quê? O volume de incerteza faz com que as pessoas migrem no seu próprio costume. Então é aquela história lá da fazenda. Em vez de assar, vamos comer carne cozida. Então, quando você migra, você cria essa situação. Como o mercado está todo sem saber o que vai acontecer, você tem, pelo diferencial do dólar, etc., uma tendência de que as commodities aqui dentro do Brasil subam. Por outro lado, a cadeia é interrompida por quem? Pelo frigorífico. Nós temos 4 ou 5 frigoríficos que realmente operam o mercado da carne. Eles já fecharam nos últimos 15 dias 21 plantas. Isso implica que eles estão trabalhando com uma escala muito curta de abate e isto faz com que eles teriam que pagar mais. Opção encontrada por eles: eu vou comprar menos. E isso não deixa ninguém seguro. Eu fiz esses 2 apanhados para te dizer o seguinte: a ansiedade do ser que vive na Terra hoje, ela é a um nível extremamente alto. Nós não sabemos como que amanheceremos daqui 10, 20, 30 dias. E como, não é, eu sei que você não é nenhum psicólogo, mas vamos lá trabalhar isso também. E como que eu vou trabalhar? Imagina que o sucesso no campo tem de um lado o produtor rural, que é fundamental para nós, tem do outro lado o empresário.
Como que eu vou trabalhar com esses dois lados para acalmar? Gente, pânico agora não resolve. O que é que eu vou trabalhar? O emocional do meu parceiro fornecedor, do meu parceiro cliente, para que possamos resolver da melhor maneira possível. Bom, a melhor maneira para se resolver tudo está em um preceito bíblico. Jesus transformou peixe em uma quantidade enorme, pão da mesma forma. Mas tudo que sobrava não era aproveitado no dia seguinte. Isto é uma lição enorme para nós. Não adianta querermos ter uma segurança lógica que ela depende de condicionantes do mundo. Então, o que devemos fazer? Devemos continuar trabalhando. Nós não podemos parar, porque nós produzimos alimento. Então, essa é a função do produtor, continuar trabalhando. E agora o empresário tem que dar sequência para se reinventar na forma de pôr o produto à mesa. Como fazê-lo? Ele tem que ser extremamente audacioso, procurar caminhos novos, etc. Mas o que mais me leva a ter crença de que a normalidade acontecerá é de que nós, mesmo nesse momento de grande dificuldade, conseguimos não parar. Quando eu digo não parar, não é não parar o mundo financeiro, é não parar o mundo que sustenta o próprio mundo. Ou seja, aquele pequeno produtor de hortifruti granjeiro, lá do entorno do Cinturão Verde de São Paulo, há 2 semanas estava desesperado, pensando que teria que jogar tudo fora. Aí ele entendeu que ele teria que mudar o comprador, o intermediário não seria mais o CEAGESP, os CEASAs da vida, mas seria pessoas de menores e com foco mais específico. O cara da alface seria com alface, o do tomate, assim por diante. Então, o que nós temos que ter é paciência e controle sobre essa ansiedade. Se voltará rápido? Não, de forma nenhuma. Será paulatinamente, e eu acredito que lá no final do ano, nós estaremos com o mundo operacional em torno de 70% a 75%. O resto está por vir. Então, aquelas brincadeiras que já surgiram aí, de que emagrecer ficou para 2021, esse ano é só sobreviver, está valendo. Não, eu sou da seguinte ideia: todo dia é dia só de sobreviver. O engordar é, na verdade, o excesso do sobreviver. Então, calma nesse momento. Muita calma e tentar entender o seguinte, que quando diz vamos parar, não é que nós temos que parar de trabalhar, nós temos que parar de nos interagir sem necessidade. Interagir sem necessidade, porque isso aí agora, com essa ferramenta, eu fico em pânico porque eu estou vendo, é lá em Maringá que aconteceu uma apreensão, lá efetuou uma prisão muito agressiva, pelo menos dentro da cena que foi vista, é lá em tal município que fechou tudo, que ninguém está trabalhando, e aí começa, a pessoa aqui que nem está vivendo aquele problema, ela começa a entrar em pânico. Essa interação precisa também ser separada, ser selecionada? Olha, eu acredito que nós estamos vivendo um mundo, assim, de pouca conversa pessoalmente e de muita opinião no mundo virtual. O que isso impacta na nossa vida? Esse excesso de opinião nos leva a poder ter acesso a um excesso de coisas idiotas. Quem não sabe o que fala e sai... E está lá falando. Um exemplo claro, por exemplo, uma das coisas que mais me preocupava, vamos assim, por exemplo, as balas perdidas das favelas lá no Rio. Elas pararam? O noticiário não fala. Será que eles mudaram tanto o estilo de vida? Outra coisa. Estão de quarentena? A favela está de quarentena, então o corona não subiu. Ou foi o traficante que proibiu o corona de subir? Ora, isso é uma coisa assim que afronta a inteligência da pessoa. E
nós não temos outra maneira de entender de que a chegada do coronavírus em todos os lugares do mundo se deu por intermédio das classes de aquisição, de poder aquisitivo melhor. Por quê? Foram elas que foram ao exterior. Foram essas pessoas que estiveram na China. Foram buscar mudinha. Então, se você fizer uma análise, agora aqui eu não estou chutando, não. Quem foram os primeiros infectados? E depois, como disseminou? Disseminou na pirâmide social, do ápice para o baixo. Isso quer dizer que nós teremos problemas, é por isso que se diz que as 2 últimas semanas de abril possivelmente serão dramáticas e talvez as 2 primeiras de maio, é porque aonde essas comunidades estarão recebendo uma influência muito maior dessa infecção. Tipo, como você mencionou, a favela, como é que se faz um distanciamento social na favela? Quando você tem uma casa que em um quarto moram 5, 6 pessoas. Que distanciamento social que tem aí? Então, eu acho que é a hora da gente pensar. E como que está? E um detalhe, não estamos aqui fazendo nenhum incentivo para as pessoas indo fazer tumulto, não. Por favor, não confunda as coisas. Eu estou me obrigando a pensar com muito mais profundidade. Como que é o saneamento básico nosso? Como que está a nossa questão de infraestrutura social? Isso tudo, quando está ótimo, ajuda. Ele é um fator de prevenção de riscos de epidemiologia, de epidemias. Só tem que nós temos que fazer outras contas. Isso tudo nós somos deficitários. Mas e a capital do mundo? A cidade de Nova York, que está tendo hoje o índice maior de mortes dia no mundo. A infecção está rolando. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: ou nós nos encontremos numa forma de trazer uma maior humanização para todas as pessoas, ou nós estaremos sempre à mercê desses problemas virais que ocorrerão. Isso foi dito há 10, 12 anos pela Fundação Bill e Melinda Gates. A Terceira Guerra não passa pela balística, mas sim pela instrução das pessoas com relação a infecções. Vamos falar aí política, porque aí eu vejo assim, como é que é o nome agora? Desculpe que agora cloroquina. Bom, vamos reduzir lá e botar só na cloroquina. Não está sendo usado porque é o remédio do Bolsonaro. É porque o fulano não aceita, o Beltrano também não. Tá bom, deixa quieto. Mas se o Bolsonaro fizer isso, ele pode sofrer impeachment, porque a OMS tem recomendado tal coisa. O que aí tem sentido, tem legalidade dentro da legislação? Nada. É tudo loucura de quem inventa isso. E põe pânico nas pessoas. Para se sustentar no meio político. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem a função de dar ideias. Ela não tem função de determinar situações. Ela mostra caminhos. E cá entre nós, nem sempre ela tem sucesso. O maior programa de imunização infectológica do mundo é no Brasil. Nós temos 23 vacinas recorrentes fornecidas gratuitamente pelo SUS. Cerca de 85% da população brasileira tem uma resguarda, uma guarida infectológica muito grande. E a OMS nem sempre aponta isso. E ela nem sempre é dona da verdade. Então ela pode mostrar caminhos, e o único caminho que ela tem dito ao mundo é a questão de que o interagir social menor permite que o vírus se propale de forma mais lenta. Só. Ela não deu nenhuma nova contribuição, a não ser política.
E isso que estão tentando fazer é usar um momento de fraqueza da população para poder criar fatos. Primeiro, ninguém no mundo é obrigado a seguir a OMS. E ninguém no mundo pode dizer que se eu não seguir as determinações da OMS, eu estarei comprometendo o meu povo. Agora, chegar a dizer o seguinte, ou tu obedece, ou eu requeiro o seu impeachment, isso cai na seguinte vala. Nós temos, em média, 200, 300 impeachments requeridos contra presidentes e governadores do Brasil todos os anos, pelas mais idiotas circunstâncias. Então, pedido de impeachment não é nenhuma novidade. Veja bem, pedir impeachment é só atrapalhar. Impeachment tem uma condicionante, crime. E qual é o crime? Não obedecer à OMS é crime aonde? Por quê? No Brasil não é. Não, em lugar nenhum do mundo. O que eu quero dizer para a população, em especial aqueles que me veem, é de que nós temos que ter consciência. O momento é gravíssimo e usar ele para obter vantagem política, isso sim é crime. Isso é indução ao erro. Essas pessoas é que são criminosos e não aqueles que lutam para tentar resolver problemas. Meio-dia e 27, eu vou fazer uma solicitação diferente aqui, já vou comprometer a minha equipe agora. Talvez a gente, e aqui já deixar também os meninos da TV Clima Tempo, acho que aqui as respostas do Dr. Aires, ela se prolongue do nosso meio-dia e 30, e como tem o pessoal que nos acompanha na rede social também, a gente extrapole ali 2, 3 minutos na rede social e corta o sinal da TV Clima Tempo, então beleza, e a gente continua para concluir aqui um pouquinho. Então, pessoal que está nos acompanhando na televisão, se você vê o corte, não foi nenhum erro, não. É porque a gente está continuando a conversa aqui um pouquinho. E aí tem aquelas preocupações, doutor Aires, com relação ao comportamento de governadores e presidente. Porque alguns acham que o governador está sendo radical, outros acham que tem razão. Especialmente aquele trabalhador que o salário dele está garantido. Ele está favorável à quarentena. Aquele trabalhador que é um comissionado, que tem gratificações, ele está preocupado. E aí a gente precisa acalmar aquele preocupado, precisa cutucar o folgado e criar um equilíbrio aí. E aí eles ficam preocupados. E se isso aí vai gerar alguma cassação de mandato, isso vai gerar um transtorno político mais grave? Não, de forma nenhuma. Isso é conversa de ideologia. O que nós temos que implementar na nossa vida social é que todos nós seremos impactados. Por exemplo, o funcionário público, que, entre aspas, está hoje numa situação de conforto maior, como que estará ele daqui 1 ano e meio, 2? Por quê? O Estado, o município e a União estão gastando hoje aquilo que vai arrecadar, que iria arrecadar em 10 anos. Nós já gastamos muito mais agora, dentro de um mês, do que o que iríamos economizar na Previdência em 10 anos. Aí eu pergunto para esse que está de folga, que está tranquilo, será que eu, trabalhador, que gero tributos, estarei em condição de pagar tantos tributos que vá cobrir a sua letargia de ajuda nesse momento, com a necessidade financeiro-tributária do Estado daqui a um tempo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: todos nós estamos na mesma vala de dificuldade. Aquele que está achando que isso passa, ele tem a minha opinião, passa, mas ao qual preço? E aí, estou aqui agora para a gente concluir, tem aqueles que ficam ali nos grupos, nas redes sociais todas,
mas o governador vai quebrar o Estado e aí vai dar legalidade para ele ser cassado. O presidente não vai conseguir trabalhar e aí ele vai ser cassado. O fato de não ter dinheiro, vivenciando um problema desse, onde teve que parar o comércio, teve que parar a indústria, teve que parar a economia, leva a alguma cassação de mandato? Não, isso é impossível. Isso é impossível. Ninguém está cometendo crimes. Nós temos erros e acertos. Quais? Libero mais, libero menos. Eu fecho mais, fecho menos. E aí, nisso aí, ninguém sabe quem está certo. Não, de forma nenhuma. E aí, o resumo, esse pessoal que fica sem o que fazer e só discutindo política, eu faço para eles a seguinte pergunta: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Pronto. Doutora Aires, eu quero agradecer. Senhores, se a gente ficasse aqui conversando, naturalmente nós teríamos muito mais ainda para conversar. E com o Aires, ele sabe disso, eu sou fã do conhecimento dele, porque ele traz com base, com uma infraestrutura de informação. E nós vimos aí o pânico, a preocupação das pessoas, se vai ter eleições. Por falar em ter eleições, há possibilidade de empurrar essas eleições municipais aí? Eu acho que sim. Veja bem, empurrar mais para frente. Não é extensão de mandato, essas coisas. Pode chegar ela um pouquinho para frente. Tipo, a eleição está marcada para 3 de outubro, ela acontecer no começo de dezembro, alguma coisa nesse sentido.